neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Em momentos de angústia, de trevas e dor, necessito sentir teu amor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Quando em noites me encontro tão só, quando ouço essa voz me invade o ser, uma luz de infinito esplendor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina. Como a brisa suave num lindo amanhã, é tua voz dedicada, Senhor. Me indica o caminho que devo seguir, me infunde um novo vigor. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor. Como a brisa num claro arrebol, e liberto eu sou da opressão e temor, ao ouvir essa voz divina.
de acordo com o Espírito de Deus, não deveria haver separação entre os homens, entre a humanidade. Mas isto se o homem tivesse permanecido de acordo com o Espírito de Deus, seria plenamente possível. Mas uma vez, saindo fora do programa de Deus, então o próprio homem impossibilitou esta unidade entre si. E por isso, então, as diferenças. Agora, Deus é imutável. Não é porque o homem mudou que Deus cederia e teria que se evoluir também e admitir os pensamentos humanos e suas diferenças. Não. Deus permanece imutável. A Bíblia diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Isto porque Ele é imutável. Ele não pode mudar. E Deus é santo. O significado da palavra santo literalmente quer dizer separado. Se Deus é separado, então Ele separa um povo para si. Desde que a humanidade se perdeu, se misturou e tem admitido formas diversas, especialmente acerca do próprio Deus, pensamentos há centenas e centenas acerca de Deus. Mas Deus permanece sendo o que Ele é. Não importa que grandes homens pensem diferente acerca dele. Ele continua sendo o que Ele é. Não importa que você pense acerca daquela árvore de uma forma diferente, ela continua sendo o que ela é. Ora, a natureza é uma Bíblia. A natureza é uma Bíblia aberta, explicada aos homens. E aqui nós temos uma questão de fé. Deus continua sendo o que Ele é. O que Ele foi, o que Ele é, e eternamente Ele continua sendo Deus. E temos de chegar à conclusão de que Ele não é misturador, mas Ele é separador, porque Ele é santo. E vale a pena repetir, uma vez que o homem se misturou, então desta mistura, Ele tira para si um povo zeloso de boas obras, que pensa como Ele, que Ele pode pensar através daquele homem, expressar seu pensamento através daquele homem, como Ele fez através de seu Filho, Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. É isto que Ele faz quando toma conta do nosso coração, da nossa vida. Então, daí a diferença. Mesmo não querendo, os homens tentam união, mas esta união formará uma coxa de retalhos. É uma união, na verdade, mas nunca uma unificação. Ela forma apenas uma coxa de retalho, cada um com sua cor, respeitando naturalmente uns aos outros. Mas Deus não deixa se levar por respeito humano. Para dar água à mulher samaritana, Ele rasgou a tradição, desceu lá na cidade de Sicar, junto ao poço de Jacó, pediu a água, e a própria mulher admirou aquilo. E logo Ele deu água da vida para ela. Oh, isso é tremendo! Isto é maravilhoso! E se Ele é diferente, Ele tem que
formar um povo diferente. Se ele está no homem, se ele está na mulher, aquele homem, aquela mulher, logicamente tem que ser como ele. E se for como ele, então é diferente. Nós vamos pensar nisso aqui. Jesus Cristo disse em São Lucas, capítulo 12, verso 34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Está aqui uma diferença, a base da diferença. Nós encontramos nos evangelhos, assim ditos, como São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, nós encontramos pessoas que, na verdade, eram boas e tinham religião, e criam em Deus, e outras que não criam em Deus. Se você for analisar as suas vidas, vocês nós vamos constatar que elas não tinham fé em Deus, enquanto que outras tinham fé em Deus e guardavam os seus mandamentos. Como o caso do mancebo de qualidade. O mancebo de qualidade. Ele tinha fé em Deus, a ponto de guardar os seus mandamentos por tradição. Ele havia herdado aquilo de nascimento. Ele havia nascido numa linha que obedecia os mandamentos, que não roubava, que não matava, que não desejava a mulher do próximo, que não mentia. Oh, que homem de qualidade, portanto! Como aquele homem empolgaria e chamaria atenção de qualquer organização, de qualquer sistema religioso nesses dias, e como ele receberia elogios de todas as partes. Mas acontece que Jesus Cristo, sem desconsiderar as suas qualidades, as qualidades daquele mancebo de qualidade, deixou bem claro que aquele homem, apesar de obedecer a Deus, aos mandamentos, tinha o seu tesouro aqui na terra e não nos céus. Oh, aqui vale a pena nós lembrarmos aquilo que temos aprendido. Maria Madalena era uma mulher que não tinha fé em Deus, como Caifás tinha, como aquele mancebo de qualidade tinha fé em Deus. Zaqueu também, o ladrão crucificado, arrependido, também não tinha fé em Deus. Ele não tinha religião, ele não obedecia a Deus. Mas ali estava a diferença, a grande diferença. Uma meretriz sendo salva, enquanto damas, mancebos de qualidade, jovens de qualidade, homens de qualidade, se perdiam. Enquanto um ladrão se salvava, homens que tinham fé em Deus, por tradição, se perdiam. Mas isso não é muito de se admirar. Tanto no passado como no presente, isto existe. Vamos lembrar um pouquinho no tempo de Noé. Ora, meus irmãos, vamos lembrar aqui uma coisa muito importante. A única diferença entre Israel e o resto das nações era Deus. Era a fé que Israel tinha. Era diferente das demais nações. Sim. Enquanto as demais tinham fé em seus deuses, em seus ídolos, em suas estátuas, Israel tinha uma experiência com o Deus vivo, com o Deus de Moisés, com o Deus que abriu o mar, com o Deus que cuidou do seu povo no deserto. Mas tem uma coisa, deixando Deus a um lado
Israel era como as outras nações. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. A massa é a mesma. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado e você não terá diferença de nenhum dos demais e clamará pela união. Mas para que clamar se já estão unidos? Já são iguais, não há diferença alguma. Mas Noé, o que fazia diferença entre Noé e todo o resto da humanidade era a sua fé. Noé cria diferente de todo mundo. O homem que crê da maneira correta tem o seu tesouro diferente. O seu tesouro é em outro lugar. É lá em cima, com Deus. A sua recompensa é com Deus. A sua colheita é com Deus. Que coisa maravilhosa! Você gostaria de crer diferente de todo mundo? Simplesmente para ser um pássaro raro? Um fariseu? Batendo no peito que não é como os demais? Não. Isto não aconteceu com Noé. Noé cria diferente de todo mundo. Por isso a sua conduta, a sua vida era totalmente diferente. Mas a massa era a mesma. Noé foi formado de carne, ossos como os demais, sujeito às mesmas circunstâncias. Mas veja o que causou a sua fé diferente de todo o mundo. Todo o mundo pereceu, bons e maus, perdidos com bonzinhos, com boazinhas, todos pereceram, porque não tiveram uma fé igual à de Noé. Noé cria diferente. Por isso ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a mensagem do dia, a mensagem da era. E foi o que lhe salvou. Ele podia fazer muita caridade, ele podia fazer muitos prodígios, muitas maravilhas, grandes coisas naquele dia, mas teria perecido com os demais se não tivesse feito o que Deus mandou. Aqui está o segredo da coisa. Os homens se ocupam com grandes negócios mesmo em torno de Deus e querem fazer uma grande obra para Deus, mas deixam de fazer justamente aquilo que Deus mandou. Oh, se o tempo nos permitisse, nós iríamos detalhar sobre isto, fazer o que Deus mandou. Nós iríamos perguntar se Deus mandou você fazer isto. Isto que você está fazendo, mesmo sob lutas e sofrimentos e angústias, sob sinceridade, analise, Deus te mandou fazer isso? Prossiga pensando um pouquinho sobre isto. E vai agora pensando numa fé que Noé tinha, diferente de todo mundo. E pense também onde está o seu tesouro. Oh, meus ouvintes, vamos ver esta coisa de novo? Deixando Deus de um lado, Israel era como as outras nações. Embora tendo o Deus de Abraão, proclamando ter o Deus de Israel, ele perdia as guerras. Ele era escravizado e a sua força tornava-se menor do que aquelas nações que tinham Moloques, Astarotes,
Baalim, Baal e outras coisas. Embora continue sendo o mesmo Deus, mas veja qual é a força espiritual que tem um povo separado de Deus. Não se separa de nada, mas se separa de Deus. Se separa da palavra genuína, se separa da mensagem, se separa de quem crê na palavra do dia. Eles não queriam nada com Noé, mas nós vemos pessoas no passado, como a viúva que foi visitada por Elias. Nós vemos como aquele jovem Daniel, crendo de uma maneira diferente dentro do reino babilônico. E seus companheiros, apenas 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abednego, crendo de uma maneira diferente, tendo uma fé diferente, por isso eles eram diferentes. José, lá no Egito, nos deixa este rastro. Ele era diferente. A Bíblia diz que a mulher de Potifar quis deitar-se com ele, mas se ela já havia se deitado com outros jovens daquele reino, eu não sei. Mas uma coisa é certa, que ela encontrou um jovem diferente. E homem normal, que mais tarde casou-se e teve filhos, gerou filhos, mas era diferente, porque o seu Deus era diferente, porque o seu tesouro era diferente, porque ele cria de uma maneira diferente, por isso se portava de uma maneira diferente, se veste de uma maneira diferente, comporta-se de uma maneira diferente. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quando o tesouro do homem e da mulher está na palavra de Deus, está nas promessas de Deus, ela vive por estas promessas. Mas vamos lembrar aquilo de profundo e tremendo. Quando Sansão cortou o seu cabelo, ele ficou como qualquer outro homem. E aqui está a alerta, a advertência do Espírito Santo. Deixem a liderança do Espírito Santo a um lado, deixem a Cristo de um lado, e vocês verão que o povo, a igreja, não é nada mais que o mundo com o nome de Deus nela. O mundo e a igreja são todos da mesma massa, justamente como Jacó e Esaú eram dos mesmos pais, porém o Espírito de Deus faz a diferença. Agora você quer ou não quer crer da maneira que Deus tem infundido, trazido aos corações de seus filhos nesses dias? Creia nesta palavra, creia nesta mensagem, receba a bênção de Deus agora, pela fé, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação.
E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernaculodafebrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos, tabernaculodafebrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade.
Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Deus não é para ser explicado, muito menos imaginado, entendido pela mente humana. A Bíblia diz que o amor de Deus excede a todo entendimento. Portanto, o homem pode ser mais sábio possível. Ele nunca pode explicar Deus, porque Deus é amor. E o amor excede a todo entendimento humano, toda a sabedoria humana. Uma vez que Deus não pode ser entendido, portanto não pode ser explicado, desde que não pode ser entendido, então não pode ser explicado. E nem tampouco imaginado, porque caso contrário você faz uma imagem. Você adora a Deus como uma imagem de escultura. Agora, vamos pensar em outro fator também. É que a sua existência não é discutida.
por aqueles que creem. Deus não discute a sua própria existência. A própria vida, a natureza, testifica da existência de Deus. Agora, o homem acha que é um favor crer em Deus, e nós temos lido folhetos citando grandes personagens que creram em Deus como se isso tivesse alguma influência sobre aqueles que devem ser salvos. Não, absolutamente não. Uma vez que Deus não discute a sua existência, nem tampouco seus filhos o farão. Se ele não discute, não se explica, a não ser através da própria natureza e da vida manifestada, então, muito menos aqueles que creem nele tentarão fazê-lo. Mas uma coisa é certa, que Deus tem um opositor. Este opositor é Satanás. E Satanás, quando não leva o homem a ser um ateu, ele procura fazer o homem a crer em Deus de uma forma errada, de uma maneira pervertida, fora da revelação, através do entendimento humano. Isso é o bastante para ele. Agora, se você crê na existência de Deus, você tem de crer também na existência de Satanás. Com uma diferença, é que o diabo é o mesmo ontem e hoje, não eternamente. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, o seu poder é muito maior do que o do diabo, do que o de Satanás. Talvez não soe muito bem falar em diabo, em Satanás. Mas sem conhecer o seu inimigo, você se torna vítima fatal dele. Os índios lá na América, eles tinham uma prova dos seus cabos de guerra. E como eles faziam esta prova? Acendiam uma fogueira e então estendiam uma corda passando sobre aquela fogueira. De um lado, um grupo tomava aquela corda. Do outro lado, outro grupo de competidores, de cabos de guerra, tomava então aquela corda. Portanto, você agora pode ver na sua mente uma fogueira acesa, uma corda estendida, esticada por dois grupos. Um numa ponta, num lado da corda, e outro no outro lado da corda. E o grupo que tivesse mais força, o vencedor, puxava aquele outro para dentro da fogueira. Ah, sim, então aqui está. Onde você podia conhecer a força, onde estava a força maior. Os líderes, o cacique, o chefe da tribo e seus auxiliares, seus ministros, falando assim, podiam identificar qual é o grupo que tinha mais força, porque aquele grupo que tinha mais força puxou o outro que tinha menos força para dentro da fogueira. Eu creio que os meus ouvintes já tiraram uma grande mensagem com isso. E aqui está uma competição tremenda entre a igreja e Satanás. De um lado da corda está a igreja, do outro lado da corda está Satanás. Com todos os seus recursos, com todos os seus argumentos, com todos os seus métodos de levar o homem a descrer em Deus, ou então, ao contrário, como ele fez com Caim, adorar a Deus de uma maneira errada.
Isto é cair em sua fogueira. Isto é ser derrotado. Isto não é mais nem menos do que ser derrotado pelo Satanás. Mas a igreja verdadeira, que se trata de você, individualmente, mulheres, homens e até mesmo crianças, adolescentes. O que forma a igreja de Jesus é você. Você. Onde você está nesta hora? Arrastado, está dentro de uma fogueira do inimigo? Mas Jesus Cristo tem força, tem poder para lhe tirar. Ele é que tem mais força. Sim, amados. Existe um pensamento muito errado acerca de Deus e outro muito errado acerca do diabo. Você precisa, antes de tudo, conhecer o seu inimigo e conhecer também quem é seu verdadeiro amigo. Às vezes nós nos pomos contra um amigo, um pregador que nos fere, que condena os nossos pecados, e nos colocamos a favor de um falso que só fala de acordo com os desejos da nossa carne, porque eles foram amontoados por aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, para pregarem somente conforme a concupiscência de suas carnes. Eles são pagos, eles são assalariados para pregarem somente segundo a concepção das mulheres e dos homens que o assalariam. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4. A profecia que nos últimos dias seria assim. Mas vamos, conheça seu inimigo. O boxeador faz isto. Eles têm aí o campeão mundial em vários pesos, e então são campeões do boxe. E também em outros esportes, você sabe disso. Um próprio time de futebol vê o outro jogando através de filmes. Os seus empresários, seus representantes vão em outro país e filmam para exibir aquele filme, estudar a tática do inimigo, o qual tem que ser enfrentado na próxima batalha. E eles procuram conhecer toda a tática do inimigo. O boxeador procura conhecer toda a tática, todo o estilo, todos os meios do seu competidor. O seu empresário procura informar-lhe da melhor maneira possível, para que ele saiba e conheça as táticas do seu competidor. A igreja precisa conhecer as táticas de Satanás e como ele está entrando sutilmente nos lares, de maneiras convenientes, explorando as necessidades. Ele tira aquela mãe de família do seu posto de dever, explorando a necessidade de lenitivo, de descanso. Ele introduz nas famílias, dentro dos lares, diversões perniciosas. Agora, se você não conhecer estas táticas, você será vencido, cairá em sua fogueira. Veja que pensamento astuto que existe a respeito do diabo. Muitos dizem, não há tal coisa como diabo. Eles creem, procuram fazer aos outros creem, que o diabo é simplesmente um mau pensamento. E por outro lado, eles procuram fazer as pessoas crerem que Deus é apenas um bom pensamento. Oh, que coisa tremenda! A Bíblia diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade,
porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Conforme nós afirmamos, aqui está um pensamento errado acerca do diabo e também acerca de Deus. Mas quem cria esses pensamentos errados? É o próprio diabo. Quando ele não te leva a ser um cético, um incrédulo, na existência de Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque a incredulidade é o pecado mãe, então o que faz ele? Ele te leva a crer de uma maneira errada, sob um espírito religioso. Olha a maneira que ele tem feito a igreja crer durante séculos e séculos, desde o concílio de Nicéia. Antes disso, a igreja apostólica nunca falou em três pessoas distintas. Se a igreja é a mulher, e Cristo e Deus é o esposo, como pode esta mulher, esta esposa, ter três maridos? Porque se são três pessoas distintas, são três personalidades. São três pessoas, quando ela deve ter somente um esposo. Mas Jesus disse, Deus é Espírito. E quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. São João, capítulo 10, versículo 30. Ele não disse, eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Ele disse, eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mas simplesmente porque ele fala com o Pai, sendo ele filho, gerado, nascido de mulher, a natureza humana ora ao Pai, você então quer com isso dizer que são três pessoas? Você então teria que dizer que são duas. Mas nem isso está certo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas quem tem o Filho tem também o Pai. Mas veja o que inventou o diabo, três pessoas distintas. E fez disso uma doutrina santíssima, contra a qual ninguém deve falar, porque caso contrário vai pagar até com a sua própria vida. E a imagem da besta está baseada nesta doutrina. Ninguém pertencerá, adorará a imagem da besta, sem antes de tudo ter essa doutrina do diabo, que Deus é três pessoas distintas. Não, Deus é uma pessoa. Esta pessoa é Cristo, o Filho que estava no seio do Pai, esse que o fez conhecer. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa, como o diabo também é uma pessoa. Sim, isto é verdade. Mas o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. É o Espírito de verdade que habitava com os apóstolos e logo estava nos apóstolos, foi derramado nos apóstolos. Ele disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Mas vós o conhece, porque habita convosco e estará em vós. Ele disse, eu vou e venho para vós. Isso se referindo ao Espírito Santo descendo no dia de Pentecostes. Conheça seu inimigo. Ele é Satanás, com suas doutrinas perniciosas, malignas, acerca de Deus, que ele não existe, que ele é apenas um bom pensamento, que eles são três pessoas e outras coisas por aí. Mas agora está aqui. Quem tem o Filho tem o Pai. Você crê em Pai, Filho e Espírito Santo. Pai Deus sobre nós, Filho Deus conosco e Espírito Santo Deus em nós. E começa aqui com esta arma e você vencerá Satanás. Porque esta é a armadura de Deus para você lutar contra as suas astutas ciladas nos lugares celestiais, nas Escrituras, na igreja, onde Ele está com as suas astutas ciladas, levando o povo a crer em Deus de uma maneira errada, porque isso não faz menos do que homicidas. Caim foi assim.
E a igreja matou quem não concordou com ela. E ela está sempre pronta para fazer a mesma coisa. Deus nos abençoe, ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou de regresso para o meu lar. Neste caminho nada me detém. Vou seguindo as pegadas do meu mestre, que me espera na cidade de Jerusalém. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão para viver uma vida separada, como fez o meu pai Abraão. Oh, que saudades sinto do meu lar. Não sou daqui, pra lá vou voltar. Aqui tudo terminará e com Jesus, o meu rei, eu hei de morar. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão para viver uma vida separada, como fez o meu pai Abraão.
que gemes por esta Sião, não és daqui, pois tens a eleição. Nosso Rei, muito em breve, vem nos buscar. Os que esperam a mensagem de salvação, tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão para viver uma vida separada, como fez o meu pai Abraão. Tenho ouvido a voz do sétimo anjo me chamando deste mundo pagão para viver uma vida separada,